do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 7 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é Quem é o Espírito Santo? Então, como estamos estudando sobre a doutrina do Espírito Santo, na nossa declaração de fé, não podemos deixar de citar, nós encontramos o seguinte: o Deus Espírito Santo possui a mesma essência do Deus Pai e do Deus Filho. Ele é a terceira pessoa da Trindade e foi enviado ao mundo pelo Pai e pelo Filho. Ele é o Espírito que provém de Deus e penetra até as profundezas de Deus. Negamos que o Espírito Santo seja apenas um atributo da divindade, porque ele é Deus e Senhor. A obra do Espírito Santo é dar prosseguimento ao plano de salvação idealizado por Deus Pai e executado pelo Deus Filho. Ensinamos que o Espírito Santo possui o papel de regenerar, purificar e santificar o homem e a mulher, e que é ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem concede a segurança da redenção e capacita o salvo para o serviço cristão, que guia, dirige e conduz o povo de Deus. Quem inspirou os profetas e apóstolos bíblicos, reparte os dons espirituais e produz nas pessoas as virtudes que refletem o caráter de Deus, denominado fruto do Espírito, que são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, conforme encontramos em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. No texto bíblico, no nosso texto bíblico, encontra-se em João, capítulo 14, versículo 16, onde Jesus Cristo diz aos seus discípulos: "E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Esse Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e a semelhança do Pai e do Filho é Deus. Jesus tinha sido para seus discípulos um conselheiro, um guia, um amigo, enquanto ele estava com eles. Ele os instruía, suportava seus preconceitos e ignorância e administrava-lhes consolo nos tempos de desânimo. Mas ele estava prestes a deixá-los agora para irem sozinhos para um mundo hostil. Então, o outro Consolador deveria ser dado como compensação por sua ausência ou para executar os ofícios para eles, o que ele teria feito se tivesse permanecido pessoalmente com eles. E com isso podemos aprender em parte qual é o ofício do Espírito. É fornecer a todos os cristãos a instrução e consolo que seriam dados pela presença pessoal de Jesus. Para os apóstolos, era particularmente inspirá-los com o conhecimento de toda a verdade. Além disso, ele veio convencer os homens, como já falamos no início, convencer do pecado, da justiça e do juízo, conforme encontramos em João, capítulo 16, versículos 8 e 9. Então, pneumologia, do grego pneuma, espírito, é o segmento da doutrina cristã, do ensinamento cristão, que trata do Espírito Santo. Então, a doutrina do Espírito Santo estuda a sua pessoa e a sua obra, principalmente no que diz respeito à salvação e à vida do cristão individualmente. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. A Trindade é composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é apresentado nas Escrituras Sagradas em igualdade de condições na sublime composição do Deus Trino, que encontramos em Mateus,
capítulo 28, versículo 19, e segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Uma pessoa é um ser vivo e consciente da própria existência, e que conscientemente pensa, tem vontade e atua. E a Bíblia descreve o Espírito Santo com todas essas características. Ele é um ser dotado de inteligência, conforme podemos encontrar em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. E também sente emoção, conforme encontramos em Efésios capítulo 4, versículo 30. Pois, de que outra maneira poderia ser entristecido? Além disso, o fato de ele operar os dons espirituais, repartindo particularmente a cada um como quer, conforme encontramos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Então revela que a vontade também é uma de suas faculdades. Por fim, dá provas de possuir personalidade por meio da ação. Só um ser pessoal pode agir no homem. Essa ação encontramos em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Pode ensinar, conforme encontramos em João capítulo 14, versículo 26. O Espírito Santo também pode comissionar, conforme Atos capítulo 13, versículo 4. Pode guiar, conforme Romanos capítulo 8, versículo 14. Interceder, conforme Romanos capítulo 8, versículo 26. E falar, conforme podemos encontrar em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Em toda a Bíblia percebemos sua santa presença e poderosa manifestação. No Antigo Testamento, o enxergamos na criação do universo, como podemos ler em Gênesis capítulo 1, versículo 2, onde encontramos que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Na formação do homem, conforme podemos encontrar em Jó capítulo 33, versículo 4, onde encontramos que o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Podemos também encontrar na vida dos profetas, sacerdotes, reis e juízes. Em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, encontramos: o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra está na minha boca. No Novo Testamento, vemos o Espírito Santo participando ativamente no nascimento e na vida de Jesus. Lucas, capítulo 1, versículo 35, o anjo responde a Maria: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. E na história da igreja primitiva e na escolha e consagração de obreiros locais, Atos capítulo 13, versículo 2, fala da igreja de Antioquia, que enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo supervisionou toda a construção das Sagradas Escrituras. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Nas Escrituras também diversos nomes são atribuídos ao Espírito Santo. Estes nomes o identificam como Deus. Como exemplo de alguns nomes, temos Espírito de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, Espírito do Senhor, em Lucas capítulo 4, versículo 18, Espírito do Senhor Deus, Isaías capítulo 61, versículo 1, Espírito de Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 9. O Espírito Santo, como já falamos, é uma pessoa divina, possuidor de personalidade, intelecto, vontade e sentimento. As Escrituras revelam que ele possui conhecimento, vontade, inteligência, ele ama, fala, guia, dá testemunho de Jesus, ensina e instrui na verdade. É passível de tristeza e intercede por nós.
Romanos capítulo 8, versículo 26 diz que, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O bendito Espírito Santo é o outro Consolador prometido por Jesus, que seria nosso professor supremo. Nas Escrituras, os principais símbolos do Espírito Santo são água, conforme podemos encontrar em Isaías capítulo 44, versículo 3. Ele é a fonte da água viva. A água representa o novo nascimento em Cristo, limpeza, vida essencial para a purificação. Fogo, Atos capítulo 2, versículo 3. O fogo nos fala de purificação, juízo, aprovação e poder. O óleo também, Atos capítulo 10, versículo 38, nos lembra da unção, cura, alívio, conforto. E também um dos símbolos que encontramos é pomba. João capítulo 1, versículo 32. Esta representa a simplicidade, doçura, amabilidade, suavidade, inocência, mansidão, paz. E também podemos encontrar também selo. João capítulo 10, versículo 14. Indica possessão, propriedade exclusiva, segurança, autoridade. Ele é a nossa garantia. A obra do Espírito Santo é fazer de nós um povo santo, separado e dedicado a Deus. A santificação operada pelo Espírito Santo em nós inclui 3 aspectos. O primeiro é o que chamamos de santificação definitiva. O segundo é a santificação progressiva, que se refere ao processo contínuo de separação do pecado ao longo de toda a nossa vida. E o terceiro diz respeito à santificação plena, a qual obteremos somente no céu, quando seremos livres da presença do pecado. O Espírito Santo nos aperfeiçoa e nos torna semelhantes a Cristo, razão pela qual não devemos o restringir. Antes precisamos andar em espírito para não cumprirmos as vontades da carne, conforme encontramos em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 até o 25. Pois aquele que é de Deus tem o Espírito Santo que o santifica, tendo em vista que sem a santificação ninguém verá a Deus, conforme encontramos em Hebreus capítulo 12, versículo 7. Pois somente os limpos de coração ou verão a Deus, conforme encontramos em Mateus capítulo 5, versículo 8. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, a palavra de Deus nos diz: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então, tudo o que fazemos, onde quer que vamos, não estamos sozinhos. O Espírito Santo está em nós. A habitação permanente do Espírito Santo na vida do crente deve promover tanto uma consciência quanto uma responsabilidade e temor, pois aquilo que realizamos com o nosso corpo, o Espírito Santo está envolvido. Você não é uma casa abandonada, sem cuidado ou dono. Você é a morada do Espírito Santo, razão pela qual deve cuidar de sua saúde física, mental, emocional e espiritual. Ainda segundo Orton Stanley, hoje o agente ativo na santificação é o Espírito Santo de Deus. A santificação é o processo mediante o qual Deus está purificando o mundo e os seus habitantes. Seu alvo derradeiro é que tudo, tanto as coisas animadas quanto as inanimadas, sejam purificadas de qualquer mancha de pecado ou de impureza. Com essa finalidade, ele tem proporcionado os meios de salvação mediante Jesus Cristo. A tarefa do Espírito Santo na presente etapa da história da salvação são 4. Primeiro é levar o mundo à convicção. Segundo é purificar o crente mediante o sangue de Cristo no novo nascimento. Terceiro, tornar real na vida do crente o
pronunciamento jurídico da jurisdição já feita por Deus. E o quarto, revestir o crente de poder a fim de que este possa ajudar no processo de santificação de outras pessoas, por meio da proclamação do Evangelho ao descrente e da edificação do crente. Ainda segundo Millard Erickson, ele define a santificação como uma continuação do que foi começado na regeneração. Então, quando então uma novidade de vida foi conferida ao crente e instilada dentro dele. Em especial, a santificação é a operação do Espírito Santo que aplica a vida do crente à obra perfeita, feita por Jesus Cristo. Então, para concluirmos, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Então, faça de tudo para entregá-lo, para alegrá-lo, e jamais se esqueça que ele habita dentro de você. Como escreveu John Wesley, sem o Espírito Santo de Deus, não podemos fazer nada, a não ser acrescentar pecado sobre pecado. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.